Hakuna Matata. Foi esse mesmo, né? Pessoal, quando eu compartilho tela, a imagem aí para vocês fica bacana, tá muito pequena, vocês conseguem visualizar legal aí? Então tá bom. Então, ó, só para a gente poder relembrar, tá, alguns conceitos aí. Nós estamos trabalhando aí com análise de um produto apenas, tá? Só para você entender, viu, o Gabriel, um pouquinho, essa disciplina de consultoria, ela é uma ramificação. Na verdade, ela é uma antecipação da disciplina de contabilidade de custos que nós teremos no segundo semestre, tá? Agora de 2020, aí, que eu espero que seja presencial, tá? Espero mesmo. Então, assim, a gente faz, na verdade, uma introdução do que seria essa disciplina, analisando alguns conceitos de custo, despesa, análise de investimento, para depois a gente entrar numa análise mais profunda, vamos dizer assim, de custo. Então, nesse primeiro momento, eu já falei com o pessoal aqui, a gente está avaliando assim, situações onde a gente só tem um produto, um tipo de serviço, tá? Para a gente poder entender um pouquinho o conceito. Porque lá no segundo semestre a gente vai trabalhar com situações onde eu tenho vários produtos, aí eu preciso fazer um gerenciamento melhor. Então é como se nós fizéssemos assim, o primeiro semestre é para a gente entender esse conceito e o segundo semestre é para a gente poder trabalhar com mais um pouco de detalhes em relação a isso, tá? Então é o seguinte, ó, o que o pessoal normalmente tem um pouquinho de, isso é normal, tá? Você tá matriculado em que, Hilário, é ADM ou é contábeis? Tá. Mas assim, isso é padrão, tá? O que o pessoal tem um pouquinho de dificuldade às vezes é a conceituação do que é um custo de um produto e do que é uma despesa de um produto, tá? Então assim, ó, via de regra, tá? A gente diz o seguinte, que o custo de um produto é todo aquele gasto que eu preciso para ter o produto em condições de venda, tá? Tudo que eu preciso gastar com o produto para deixá-lo pronto para venda. Tá? Via de regra é isso. Então, eu até assim, nas primeiras aulas lá, eu levei um bombom para a galera lá para tentar exemplificar isso. Então, assim, o que é o custo de um bombom? Tá? Todos aqueles gastos que eu precisei para deixar o bombom em condições de venda. Então, a matéria-prima, o chocolate, o açúcar, o recheio do bombom, tudo isso é um custo do produto. Tá? Por quê? Sem esses itens, eu não consigo deixar o produto aí em condições de ser vendido. Então, essa é a regra básica aí. A despesa seriam aqueles gastos em que a empresa tem para que ela possa vender esse produto, tá? E administrar aí as operações da empresa. Então, por exemplo, é, o pessoal que trabalha na produção do bombom, por exemplo, o pessoal que está na fábrica, são pessoas em que eu preciso para deixar o bombom pronto para venda. Então, o salário desse pessoal a gente considera como um custo. Eu preciso do pessoal de produção para deixar o bombom em condições de venda. Só que a partir do momento que esse bombom esteve pronto para venda e foi lá para o estoque para ser vendido, eu preciso de um vendedor para vender o produto, de alguém que faça a emissão da nota fiscal de venda desse produto, de alguém que faça o recebimento depois desse produto, ou seja, eu vou ter gastos aí para vender o produto. Então, assim, para a gente poder pegar como exemplo de mão de obra, aquela mão de obra que é lá da fábrica, que eu preciso para deixar o produto pronto para venda, é custo. Aquela mão de obra que é do pessoal do escritório, faturamento, folha de pagamento, etc., é uma despesa, tá? Porque essa mão de obra está lá para que eu possa vender o meu produto. Então, essa é a diferença básica aí entre custo e despesa. Custo, deixar o produto em condições de venda, despesa, gastos para que eu possa vender um produto, certo? Deu para entender mais ou menos aí, Gabriel? Só para a gente poder dar sequência? Então, tá bom. Então, ó, nesse exercício que nós temos aqui, tá? Vamos neles aqui, ó. Eu estou compartilhando a tela. Se caso. Só lembrando, tá? Às vezes eu compartilho a tela aqui, eu não consigo. Dá para dar zoom na tela. Tá? Dá para zoom na tela. Então, assim, como eu estou compartilhando aqui, eu estou trabalhando com duas telas, mas às vezes eu não vejo
do que vocês estão colocando aí no chat. Então, se passar alguma coisa, alguma pergunta, abra o microfone aí, quem tiver, tá? E me chama aqui para a gente poder debater. Muito bem. Essa empresa aqui, então, ó, está se propondo a fazer um novo produto. Ó. Já está lá, a empresa, a indústria de confecções Hakuna Matata iniciará a produção de camisas e os dados são os seguintes. Então, aqui, ó, nós temos que pensar que é um tipo de camisa apenas, de um único, né, de um único formato, um único modelo. Por quê? Quando eu tenho já camisa de manga curta e camisa de manga comprida, eu entendo que eu tenho dois produtos diferentes. Tá? Por exemplo, eu já vou gastar mais tecido para fazer uma camisa de manga comprida do que fazer uma camisa de manga curta. Consequentemente, eu vou ter mais trabalho para fazer uma camisa de manga comprida do que para fazer uma camisa de manga curta. Mesmo que ela seja de cores diferentes, formatos diferentes. Só o fato de uma ser com camisa, de uma ser com manga, e a outra ser, estou falando camisa, de uma ser com manga e a outra ser sem manga, já dá mais trabalho, então quer dizer, os custos para fazer uma camisa com manga tende a ser maior do que aquela sem manga. Essa é a ideia. Então aqui a gente está pensando como se fosse um produto apenas. Essa empresa pretende... Essa empresa... Pessoal, vocês estão debatendo o zoom da tela aí, mas estão prestando atenção em eu aqui, né? Não deixa eu sozinho, não. Hein? Vamos lá. Imagina, Raquel, fica tranquilo, eu tô zoando. Então, ó, essa empresa pretende vender a camisa aí por R$ 180 e a estimativa de vendas, tá? Então, é uma estimativa, ela espera vender 5 mil unidades do produto. Aí nós separamos aqui, né, uma estrutura básica de custo e despesa. Então, a matéria-prima para fazer essa camisa é de R$ 25 por unidade, tá? E a matéria-prima é como eu falei, né? Ela é um custo, porque eu preciso da matéria-prima para deixar essa camisa pronta para ser vendida. O que seria a matéria-prima de uma camisa? O tecido, os botões, né, linha para costurar, etc. Ou seja, gasta-se aqui R$ 25 com tecido, com matéria-prima em geral, para eu conseguir fazer uma camisa. Então, isso é um custo, tá? É um custo porque é algo que eu preciso para deixar a camisa em condições de venda. E é variável, tá? É um custo variável, por isso que a gente colocou aqui, ó, CV. Por quê? Quanto mais camisas forem feitas, mais eu vou gastar com essa matéria-prima, tá? Ou seja, se nós fizermos uma camisa, eu vou ter um gasto de R$ 25 com matéria-prima. Se fizermos duas camisas, esse gasto vai ser de R$ 50. Se fizermos 3 camisas, esses gastos serão de R$ 75. E assim sucessivamente, tá? Esses gastos com matéria-prima tendem a ir aumentando à medida em que se aumenta a produção de camisa. Por isso é um custo variável, varia em função da produção. Tá? E aqui, ó, é um conceito que a gente começou a analisar esses dias, né? Quando eu comprei essa matéria-prima veio com alguns impostos embutidos no preço de venda dela, e eu tenho parte desses impostos que são recuperáveis, tá? Ou seja, como eu vou pegar a matéria-prima, transformar num produto e vender esse novo produto, e essa matéria-prima já está embutida alguns impostos, para eu evitar de pagar imposto sobre imposto, tá? A legislação, dependendo do regime tributário que a empresa está enquadrada, a legislação permite que eu recupere parte daquele imposto que eu paguei na compra para abater do imposto que a gente teve lá na venda, tá? Via de regra é isso aí. Aí é o seguinte, seguindo aqui, ó, sobre a venda, tá? Então, tributos sobre a receita bruta. Receita bruta e venda são sinônimos. Cada unidade de camisa que essa empresa vender, ela vai pagar lá 24% de imposto, tá? Esse imposto, tá? Esse tributo, ele é sobre a venda. Então, ou seja, ele não é algo que incide lá na produção. Ele não é algo necessário para deixar o produto em condições de venda. Ele é algo, esse imposto é em função de eu vender o produto. Tá? Então, por aqui a gente já estabelece que é uma despesa, não é um custo. Por quê? Esse imposto eu não paguei pela produção, eu pago pela venda. Tá?
Então, é despesa. E ela é variável, tá? Uma despesa variável, por quê? Quanto mais a empresa vender, mais imposto ela vai pagar. Quanto menos a empresa vender, menos imposto ela vai pagar. Tá? Essa é a ideia do fixo e do variável. Então, se ela não vender, ela não paga imposto. Tá? Então, essa é a ideia. Esse tributo, portanto, é uma despesa variável, por isso que a gente colocou aqui, ó, DV, tá? Custo variável, CV, despesa variável, DV. Muito bem. Seguindo aqui, nós temos lá aluguel do galpão industrial. A empresa vai fabricar num local onde ela tem que pagar aluguel, tá? Ela tem que pagar esse aluguel para ter condições de produzir. Se ela não produz, se ela não tiver esse espaço alugado, ela não tem condições de produzir. Ou seja, esse espaço que ela aluga é um item necessário para que ela tenha o produto dela em condições de ser vendido. Não dá para as máquinas dela ficar no meio da rua, a céu aberto, ela precisa de um galpão, e nesse caso aqui ela paga um aluguel, tá? Como esse aluguel está lá no processo produtivo, é um lugar onde eu preciso desenvolver as minhas atividades para deixar o produto apto para venda, ele é um custo, é um item necessário para eu deixar o meu produto em condições de venda. Só que o aluguel, né, diferentemente da matéria-prima, ele não é algo variável. Eu vou fechar um contrato de aluguel e eu não vou estabelecer que eu vou pagar aluguel à medida que eu produzir mais ou produzir menos. O cara vai me alugar um galpão industrial e vai falar assim, eu quero X reais por mês. Isso, eu quero X reais por mês desse valor. Se você vendeu menos ou se vendeu mais, azar o seu, tá? Então, nesse caso, é um custo fixo. Você tem que arcar com esse gasto aí, independente do seu volume produzido. Tá? Então, por isso que nós colocamos aqui, ó, custo fixo, CF. Depois, salário geral da produção, pessoal da produção, eu preciso pagar esse pessoal, tá? Também, se é da produção, custo. Salário também é outra coisa. Eu não posso falar para o cara assim, esse mês você produziu menos, então eu vou te pagar menos. O mês que você produzir mais, eu te pago mais. Eu tenho um salário contratualmente fechado com o pessoal da produção, tá? Também, custo fixo. E se ele pagar uma comissão sobre a produção, tá? Quanto mais, aí sim, tá? A comissão sobre a produção está diretamente relacionada ao aumento da produção. O cara produzir mais, ele vai ganhar um pouquinho mais. Tá? Mas o salário não. O salário é uma convenção coletiva, foi acordado entre sindicatos, a empresa precisa arcar com esse salário, independente do volume ali produzido. Essa é a ideia. Tá? Então, aqui, daqui para trás, ó, deu para entender mais ou menos aí? Ou... Esqueci o nome do rapaz que chegou. Quem que é mesmo, gente? Gabriel? É o Gabriel? É. Gabriel, deu para entender mais ou menos aí, Gabriel? Então, esse conceito de fixo e variável? Beleza. Então, ó, só para a gente adiantar aqui o conceito, tá? Então, tudo isso que está aqui, ó, como CF, são custos fixos, tá? E aqui embaixo nós temos as despesas de publicidade, 85 mil ano, despesa fixa. Despesa de administração geral, também despesa fixa, tá? Por quê? Essas despesas também não estarão atreladas ao volume de vendas, tá? Então, assim, ó, o custo é fixo ou variável em função da produção, a despesa é fixa ou variável em função das vendas. Eu faço uma estratégia de marketing e pago um valor, tá? As minhas vendas não estarão diretamente relacionadas a essa estratégia de marketing. Eu posso gastar lá, às vezes, 10 mil reais com uma propaganda e vender 1 milhão de unidades, certo? Assim como eu posso pagar 10 mil reais numa propaganda e vender nenhuma unidade, só que eu tive que pagar os 10 mil reais. Então, ou seja, eu gastar com o marketing, eu vou ter que gastar, tá? E os efeitos disso na minha venda independem, às vezes, do tanto que eu gastei. Essa é a ideia, por isso ele é fixo. E as despesas de administração geral também. O pessoal que está trabalhando na administração da empresa, faturamento, administrativo, contabilidade, etc., eles devem ganhar o salário independentemente do volume que foi vendido na empresa. Tá? Então, nós temos lá 4 classificações, vamos dizer assim. Nós temos custo variável, custo fixo, despesa variável e despesa fixa. Tá?
que é o grande tormento da galera aí que você sentiu no início aí, que pega, que às vezes é o calo, assim, vamos dizer, da disciplina, tá? Mas não é tão um bicho de sete cabeças, não. Ok? Muito bem, ó. Aí desenvolvendo o exercício já, ó, o que a gente estabeleceu aqui, ó. O custo variável dessa camiseta, a gente colocou lá, ó, é R$ 25, tá? Então aqui, ó, R$ 25. Só que tem uma informaçãozinha aqui, ó, 18% são impostos recuperáveis, ou seja, quando eu paguei de R$ 25 da matéria-prima da minha camisa, veio embutido nesse valor um imposto que equivale a 18%, cujo esse valor eu posso abater. Quando eu vender a camisa pronta, eu posso deduzir esse valor que eu paguei na compra do valor que eu tenho que pagar. Por isso que a gente chama de imposto recuperável. Eu paguei no momento da compra, mas eu vou recuperar, eu vou abater do momento em que eu vender a mercadoria. Então, 18% de 25 dá R$ 4,50. Tá? Se eu paguei R$ 25 na minha matéria-prima, e desses R$ 25 eu posso aproveitar R$ 4,50 de imposto, quer dizer, então, que esse custo variável líquido é R$ 20,50. É o que eu paguei, menos o que eu posso recuperar de imposto. Ok? No geral, aí tudo bem, pessoal? É que a gente já tinha feito, na verdade, eu só tô relembrando. Ok. Aí é o seguinte, ó, a empresa, a gente já começou a desenvolver aqui, então, qual que era o objetivo dessa consultoria aqui, tá? A empresa está pretendendo iniciar um novo produto e nós temos que responder para eles aqui, ó, qual será o resultado estimado no primeiro ano, ok? Então é o seguinte, ó, toda vez que a gente fala em consultoria, tá, pessoal? Nós temos que pensar assim, ó, que é um trabalho que a gente está desenvolvendo para a empresa a nível gerencial, tá? São informações gerenciais para que a empresa possa tomar decisões com base naquilo que a gente vai demonstrar para eles. Essa é a ideia da consultoria. Então, assim, por que você está falando isso, Éder? Porque a legislação fiscal, tá? Ela é um pouco engessada no quesito, assim, tomada de decisões. E aí vocês vão entender um pouquinho melhor isso quando a gente entrar lá em contabilidade de custos, tá? Se observar, assim, eu tenho que ter um resultado, vamos dizer assim, para poder apresentar para o fisco, para pagar os meus impostos. Só que esse resultado, a forma de apurar esse resultado, não é muito satisfatória para me ajudar a tomar alguma decisão, tá? Então, esse tipo de análise que a gente está fazendo aqui é uma análise gerencial, tá? É para tomada de decisão. E para eu tomar decisão, eu tenho que seguir aquilo que a minha empresa, que de fato acontece na minha empresa. Eu não posso seguir o que a lei manda, porque o que a lei manda para tomar uma decisão pode não estar de acordo com a minha realidade. Se vocês tiveram aula com o Mário, no Fundamento de Contabilidade, talvez ele tenha usado algum termo com você já de que a essência tem que prevalecer sobre a forma. Não sei se ele já usou esse termo com vocês. Por quê? Porque a forma, né? A forma ainda não, tá? Só para vocês terem um exemplo, ó, a legislação fiscal, em alguns casos, ela fala, por exemplo, que uma máquina, só para que vocês possam entender o que eu quero dizer. Ela diz lá, por exemplo, que uma máquina deprecia em 10% ao ano. Isso a lei fala. Então, assim, ó, máquinas depreciam em 10% ao ano. Está lá na lei. Então, a Receita Federal vai aceitar que eu lance como custo ou despesa, tá, para fins de apuração de imposto, os 10% do que eu tenho em equipamento. Só que é o seguinte, como é que a lei pode falar assim que uma máquina deprecia em 10% em qualquer situação? Por exemplo, eu posso ter uma máquina na minha empresa que trabalha 3 turnos. E o meu concorrente tem a mesma máquina da empresa dele, mas ele só usa 2 turnos lá. Ou seja, a minha máquina deprecia mais rápido que a dele. Só que a lei fala que é 10% para todos. Entendeu? Essa é a ideia. Então, assim, eu tenho que usar os 10% para poder apurar o meu resultado para fins de imposto. Só que, em essência, por isso que eu falo, é a essência sobre a forma. Na minha essência, na minha realidade, a minha depreciação é maior do que 10%.
Aliás, a Receita Federal ela não tem a competência, vamos dizer assim, para estipular o quanto um bem deprecia. Tá? Como é que ela pode falar que uma máquina deprecia X% se ela não sabe que máquina é essa, quais as condições de uso dessa máquina, tá? O que essa máquina vai reproduzir? Ela fala, máquina é 10%. Poxa, mas como é que vai ser usada essa máquina? Tá? Em que característica, etc. Entendeu? Então, quando eu vou tomar uma decisão gerencial, eu tenho que analisar aquilo que de fato acontece na minha empresa. Tá? Então, se a Receita Federal fala assim, ó, a máquina deprecia 10%, mas o engenheiro de produção, que é o cara que entende da máquina, fala, não, essa máquina aqui não deprecia em 10%. Pelas condições de uso dela, ela deprecia em 15% ao ano, em 20% ao ano, ou ela deprecia em 5% ao ano, menos ainda do que a Receita fala. Para tomar uma decisão, eu tenho que basear nisso, porque essa é a minha realidade. Tá? Deu para entender? Que medo. Demora no sim, eu fico pensando, cri, 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 cri. Falei merda, já pensei, falei merda. Desculpa, tá gravando. Vamos ver a dúvida, Raquel. Professor, na questão, só uma dúvida. O meu resultado estimado é minha margem ou meu lucro? Meu lucro. Resultado é sempre lucro, Raquel. Tá? Eu só tenho resultado com o lucro auferido. Aí, assim, a partir desse lucro, eu posso estabelecer qual foi a margem que esse lucro proporcionou em relação às minhas vendas, tá? Muito bem. Então, aqui é o seguinte, ó. Nós fizemos aqui, só estou recapitulando, tá? Nós fizemos aqui qual que seria a estimativa de vendas do primeiro ano da empresa. Tá? Com base em quê? Com base em que ela está vendendo um produto a R$ 180 e que a estimativa de venda é 5.000. Tá? O usuário da contabilidade gerencial é interno, é o que realmente acontece. Exatamente. Tá? Aliás, às vezes até o usuário externo, tá? O usuário externo, só para poder emendar na pergunta do Paulo aqui. Por exemplo, hoje, aconteceu isso comigo hoje, um cliente meu está fazendo uma proposta aí de uma análise de crédito e o banco falou assim, ó, existe o balanço gerencial da empresa? Por quê? Porque ele sabe que aquele balanço, às vezes, que a empresa divulga, é um balanço para poder atender o fisco. E gerencialmente, às vezes, as informações são mais apuradas, vamos dizer assim, condiz mais com a realidade da empresa, tá? Então, ó, seguindo aqui, pessoal, toda vez que eu quero analisar tomar uma decisão em preço de venda, em volume vendido, a gente vai trabalhar com esse conceito aqui ó, de margem de contribuição do produto. Tá? Vou até deixar em negrito aqui. Porque a margem de contribuição, assim, é o filé mignon tá? Da análise, nesse caso aqui, de resultado. Por quê? Eu não preciso ficar fazendo lá venda vezes a quantidade vendida, custo variável vezes a quantidade. Eu posso trabalhar com a margem de contribuição de um produto. E para mim é muito importante que vocês entendam o conceito do porquê que ela chama isso, margem de contribuição. Tá? Então, assim, ó, para chegar à margem de contribuição, a regra é essa: eu tenho que colocar a venda do produto. Dessa venda, eu vou tirar o custo variável, vou tirar a despesa variável e vou estabelecer a margem de contribuição. Então, observem que da margem de contribuição para cima, a gente só trabalha com itens variáveis. Tá? Só itens variáveis, ou seja, aquilo que aumenta ou diminui em função de eu vender mais ou menos. A venda, por si só, é um item variável. Tá? Se um produto custa 10, vendi R$ 10 de venda. Se eu vendi 2, R$ 20 de venda. 3, R$ 30. Ou seja, é um item de natureza estritamente variável. O custo variável, tá? Também tem essa tendência. À medida que vai vendendo mais, produzindo mais, esse custo tende aumentando. Se for ao contrário, vendendo menos, produzindo menos, esse custo tende a diminuindo. E a despesa variável, idem, pessoal. Tá? A despesa variável aqui, ó, por exemplo, é o imposto. 24%. Ah, Éder, mas a alíquota é fixa. Ok, a alíquota é fixa, mas ela incide sobre a venda. Ou seja, é 24% de 180 se eu vender uma. Será 24% sobre 360 se eu vender duas.
Ou seja, essa despesa também tende a aumentando, pago mais imposto à medida que eu vendo mais. Essa é a ideia. Então, ó, um produto, uma camisa sendo vendida a R$ 180, tirando o custo variável dela, e aí a gente vai trabalhar com esse custo aqui, né, ó, tirando o imposto, R$ 20,50, calculando 24% sobre o meu preço de venda, o imposto incide sobre a venda, dá R$ 43,20. Então, aqui vai ter um resultado de R$ 116,30. 180 menos R$ 20,50 menos R$ 43,20. Professor, por que não é ao contrário? Digo, os custos fixos. Não entendi sua pergunta, Raquel. Abre o microfone e fala para mim, se puder. Licença, pessoal. Boa noite, professor. Boa A minha noite. dúvida é por que, tipo, eu tenho a minha venda 180. Por que eu não posso tirar primeiro os meus custos fixos, depois as minhas despesas fixas, para eu ter minha margem de contribuição? Porque o seu custo e a sua despesa fixa, Raquel, vai existir independente de existir venda. Tá? Então, assim, se você não vender nada, você vai ter que pagar o custo fixo e a despesa fixa. Tá? Então, Ah, assim, a venda, o custo variável e a despesa variável só existirá se existir venda. Porque se você não vender, o produto fica no estoque. uhum. Tá? Se você não vender, você não paga imposto. Mas se você não vender, você tem que pagar energia, aluguel, salário, etc. Então, para você estabelecer a margem, você precisa subtrair da venda o que é variável. Para aí sim você comparar o quanto isso está te ajudando a pagar aquilo que é fixo. Tá? Entendi. É tudo em função da minha venda. Dependendo da quantidade que eu vendo ou não, é dali que eu vou tirar meus custos fixos e as minhas Exato. despesas fixas para eu ter o meu lucro. E isso varia Exatamente. sempre, né? Depende do mês Depende do aí, volume. Isso, do isso. volume. Então Tá? tá bom, professor. Obrigada. Ah. Por isso que é importante a gente trabalhar com a margem de contribuição unitária que eu citei aqui. Ó. Por quê? Nós estabelecemos aqui que cada camisa vendida tem uma margem de contribuição de 116,30. Tá? O que é o conceito de margem de contribuição? Porque ela tem esse nome de contribuição. Ela contribui, tá? Ela ajuda a empresa com R$ 116,30 para poder pagar os custos e as despesas fixas que ela tem lá durante o período. Aqui a gente está falando de um ano, tá? Se a gente somar aqui, ó, custo fixo, tá? Mais custo fixo, mais custo fixo, mais custo fixo no ano, nós vamos chegar nisso aqui, ó, R$ 294.000 no ano. Ou seja, a empresa vai ter que pagar aluguel, salário, energia, haverá depreciação de máquinas, tá? Nesse montante durante o ano, independente da quantidade que ela vender. Ela também terá que pagar aqui, ó, 215 mil de despesa fixa. Da onde veio esses 215 mil? Daqui, ó, 85 mil mais 130. Então, ou seja, o custo fixo e a despesa fixa é aqueles gastos que já aconteceram, vamos dizer assim. A empresa já tem eles para pagar, ela vai depender do volume vendido para conseguir pagar isso. Né? Ele é algo que já houve lá na empresa, por isso que ele chama fixo. Independente do que acontecer naquele período, você sabe que você já tem aquela quantidade para ser paga. Tá? Então, quando a gente trabalha com a margem de contribuição unitária, eu falo assim, pô, cada camisa me ajuda com R$ 116,30 para eu poder pagar toda essa estrutura fixa que eu tenho aqui. Ó. Por isso, margem de contribuição. O produto contribui com 116,30. Mas aí, como a minha expectativa de venda no ano é de 5 mil unidades, conforme está aqui, ó, ou seja, então eu estou falando que esse 116,30 se repetirá por 5 mil vezes. Tá? Então, eu chego aqui ó, a R$ 581.500. Tá? Daria a mesma coisa, pessoal, tá? Volto a falar isso. Se a gente pegasse aqui, ó, 180 vezes 5 mil, ia dar um X de venda. Depois, R$ 20,50 vezes 5 mil, daria um montante de custo variável. Depois, 24% sobre aquela venda total lá, daria um totalzão de imposto aqui. A subtração de tudo isso daria exatamente 581.500, tá?
Ou seja, é mais fácil, é mais prático, é mais rápido eu analisar o produto de forma unitária, tá? E depois ir multiplicando pelas quantidades que eu vou vender, do que ter que ficar fazendo esse monte de multiplicação todas as vezes aqui. Tá? Essa é a ideia. E um outro detalhe, eu preciso da margem de contribuição unitária, tá? Para que eu possa tomar outras decisões depois. Então, ó, se cada produto é 116,30 e eu tive aqui 5.000 unidades, eu cheguei a 581.500 reais. Tá? Aí eu vou ter um custo fixo que eu vou precisar pagar de 294 mil e terei uma despesa fixa que eu vou precisar pagar de 215 mil. Ou seja, o meu resultado é de 72.500 reais. Tá? Então, eu fecho com lucro. Tá? Eu fecho com lucro. Pergunta: eu posso dizer que a empresa é rentável pelo fato de ela ter tido lucro? Não, não mesmo. E por quê? A gente debateu isso hoje à tarde. Por que que nós não podemos estabelecer que a empresa é rentável? Eu não posso falar que ela é rentável, pessoal, porque eu não estou mensurando aqui o quanto eu tive que investir para chegar nesse lucro. Tá? Aqui eu estou falando que eu tive R$ 72.500. Mas para eu saber se isso é bom ou se isso é ruim, tá? Eu tenho que me basear no quanto eu tive que investir para aí sim eu estabelecer a rentabilidade, tá? Então, muito cuidado com o lucro, tá? A gente não pode, o empresário, né? Estão sendo preparados aí, né, para poder ajudar empresários a tomar decisão na própria empresa dele, ou se ele deve investir em alguma empresa. Então, assim, a gente não deve olhar para o lucro, tá? Lucro não quer dizer que a empresa é rentável, ok? Eu preciso me basear assim, ó, quanto é que eu tive que investir para ter esse lucro? Aí sim eu consigo ter noção de rentabilidade. E aí, a partir disso, eu posso começar a comparar. Poxa, mas se eu investisse isso aqui numa outro negócio, numa outra coisa, eu poderia ter a oportunidade de ganhar mais. Tá? Essa é a ideia. Eu percebi, eu fiz a pergunta para você, você caiu saiu da sala aqui. Mas tudo bem. É, Isso, depende sempre do investimento. Rentabilidade, tá? Eu sempre vou depender do quanto eu tive que investir para poder ter aquele lucro. Aí é o seguinte, tá? Eu estava até debatendo, hoje o N me mandou algumas dúvidas aí, a gente estava debatendo hoje à tarde pelo WhatsApp. É aquela ideia, quando eu penso em investimento, em ativo, em rentabilidade, pessoal, eu não preciso pensar na empresa como um todo, tá? Eu não preciso pensar assim que eu preciso pegar um balanço patrimonial e uma DRE para poder analisar a rentabilidade. Não é assim. Eu posso, por exemplo, é, isso, Gabriela, tem que fazer de fato qual foi o retorno do investimento, e eu preciso saber o quanto eu tive que desembolsar para fazer esse investimento. Mas aqui, por exemplo, vamos imaginar que a empresa pretende comprar uma máquina. Tá? Os próximos exercícios que eu postei hoje para vocês será nessa linha já. Tá? A empresa quer ampliar a produção. Ela quer ter uma maior quantidade produzida. Ok? Então, ou seja, eu vou investir X reais, tá? Para poder ampliar essa produção. Então, o que eu tenho que comparar? O quanto eu investi para ampliar essa produção e o que esse aumento de produção me trouxe de lucro. E comparar. Então, eu comprei uma máquina para produzir 10.000 unidades a mais. Então, a máquina custou R$ 1 milhão, por exemplo, tá? E o lucro em relação a essa compra dessa máquina foi de R$ 100.000. Então, se eu investi R$ 1 milhão numa máquina e o lucro que essa máquina me proporcionou foi de R$ 100.000, eu posso dizer que a rentabilidade foi de 10%. Tá? Foi de 10%.
Mas ainda assim eu preciso ter uma base de comparação, tá? 10% é bom? 10% é bom? Aí você vai falar, bom, não sei. Você teria condições de ganhar mais se você pegasse esse R$ 1 milhão e aplicasse em outra coisa? Tá? É essa a ideia, a questão do que a gente conversou já, do custo de oportunidade, tá? Quais são as oportunidades que eu estou deixando de lado em pegar R$ 1 milhão, tá? Aplicar numa máquina, tá? Ou seja, eu tive que abrir mão de alguma coisa. Eu peguei 1 milhão que eu poderia fazer qualquer outra coisa e estou aplicando aqui, tá? E sempre, tudo que a gente vai fazer, quando vocês tiverem dúvida em relação a custo de oportunidade, quem não for casado ainda lembra disso, tá? A hora que vocês for casarem, vocês vão ter que abrir mão de um monte de coisa, tá? De balada, de farra com o povo, né? Não, assim, vale a pena eu abrir mão disso, né? Abrir mão disso para poder investir nisso, tá? É, não pergunta a minha resposta. Bom, mas vamos lá. Mas é isso que é essa análise que tem que fazer, tá? Toda vez que a gente se propõe a fazer uma coisa, eu estou deixando de fazer outra. Então, isso é uma oportunidade, tá? Vocês estão aqui, eu sempre falei isso, né? Vocês estão aqui agora numa aula online, que talvez não é muito agradável. Vocês podiam estar assistindo um monte de coisa, né? Assistindo, colocando as séries em dia, assistindo algum bom filme. Vocês escolheram abrir mão disso para poder estar aqui ouvindo alguém falar para vocês. Então, vocês, imagino que vocês devem ter feito essa análise, né? Vale mais a pena isso do que eu estar com uma hora dessa assistindo Netflix. Tá? Pelo menos eu imagino que vocês façam essa comparação quando vocês se dispõem a ir para uma faculdade, a ter que ouvir alguém falando, tá? A esclarecer alguma dúvida. Vocês imaginam que o retorno disso seja melhor do que ficar parado, sei lá, assaltando a geladeira e assistindo filme. Ok? Muito bem. Na letra B, aqui do exercício, ó, a gente pediu o seguinte: qual que é a quantidade mínima a ser vendida para não ocorrer prejuízo? Tá? Isso a gente chama de ponto de equilíbrio. E, pessoal, eu falo isso sem medo de errar. 90% das empresas, 90% das empresas não sabem. Já vou ver aqui, Gabriel. Não sabem o quanto é esse ponto de equilíbrio. Tá? Ou seja, qual que é a quantidade mínima que eu preciso garantir de venda para eu poder conseguir pagar as minhas contas. Tá? A gente está vivendo uma situação que requer muito disso. Tá? Algumas empresas estão paradas, outras estão com a sua capacidade reduzida. Então, agora, mais do que nunca, eu preciso saber, poxa, mas eu tenho uma estrutura que eu preciso pagar. Né? Eu tenho salários que eu preciso cumprir, eu tenho gastos fixos que eu preciso arcar. Ou seja, é uma nítida noção de redução das minhas vendas que eu vou ter. Quanto é que será que eu preciso para poder me garantir? E 90% das empresas não sabem disso. Então, a gente vai relembrar essa continha aqui na letra B. Deixa eu só ver o que o Gabriel falou aqui. Professor, mas para avaliar a rentabilidade, é preciso avaliar os resultados anteriores, previsões futuras, né? Por exemplo, às vezes, esse 72 mil hoje é pouco, mas ela tem capacidade de produzir mais. Então, assim, mas não está perfeito, Gabriel, é isso mesmo, tá? E a tendência é essa. Quando eu começo, principalmente um novo empreendimento, tá? Às vezes eu começo um novo empreendimento, a minha rentabilidade, às vezes, no primeiro ano, tá? Talvez ela não é tão boa, não é satisfatória. Tá? Por quê? É algo novo, o pessoal não começa ainda. Então, assim, a minha expectativa é de que isso aumente ao longo do ano. Tá? E existem técnicas para a gente poder ir mensurando isso, se vai avaliar ou não, tá? Se vai valer a pena ou não. É claro que, assim, tudo é projeção, tá? Tudo é projeção. Por exemplo, você imagina uma pessoa que no mês de janeiro agora construiu um salão de festa, tá? Com a expectativa de fazer pelo menos uma festa por mês. Aí, no comecinho de março, um tal de coronavírus veio invadiu o país aí e proibiu que aglomerações aconteçam. E sabe-se lá quanto essa pessoa vai ter condições de alugar o salão dela para festa, tá? Para poder
ter retorno. Então, assim, às vezes ela fez uma projeção lá em janeiro, pessoal, para eu fazer um salão bacana, tá, eu gasto aí 500 mil reais, tá? Se eu fizer aí uma festa por mês, cobrando tanto, em tanto tempo eu tenho o retorno do meu investimento. A pessoa fez essa conta. Só que ela não contava com um vírus aí, tá? Que fosse atrapalhar os projetos dela. Então, assim, a gente faz estimativas, a gente faz previsões, né? Mas garantia ninguém vai conseguir dar. Tá? Ninguém vai conseguir dar. Nós temos empresas aí na Bolsa de Valores que até pouco tempo atrás as ações estavam sendo negociadas a 55, 60 reais. Em 5 dias essas ações caíram para 20, 19, 18 reais. Certo? Ou seja, a empresa se desvalorizou. Quem tinha dinheiro lá perdeu dinheiro. Perdeu sim, né? O investimento diminuiu. Então não dá para prever. A gente tem que tentar se cercando de informações aí para poder tentar ter as melhores decisões, mas falar o que é certo, né? Pois é, uma empresa que começou a fazer álcool gel, em janeiro, máscara, né? Máscara é, facial aí, que está até em falta no mercado. Então, assim, existe quem perde e existe quem ganha, né? Então, é sempre assim. O importante é a gente tentar, é justamente isso aí. O importante é a pessoa que, ao invés de se lamentar, ou encontrar oportunidades, né? Encontrar brechas para poder não ficar parado. Você ficar, ah, meu Deus, ah, meu Deus, alguém vai passar por cima de você e vai ter alguma ideia aí, tá? Então, assim, todo mundo se movimentou, né? Então, tem um amigo meu mesmo, ele é contador, ele presta consultoria para órgãos públicos, prefeituras, fechar balanço, etc. Ele vive disso. Ele tinha vários treinamentos aí programados aí para o Brasil inteiro. Esses treinamentos foram cancelados. O que o cara está fazendo? Ele está montando curso EAD aí, online e tal, para poder disparar. Se ele ficar esperando o negócio voltar ao normal, né, não passa fome. Né? Não dá para o cara aguentar aí com 600 reais que o governo vai disponibilizar, com todo respeito, assim, sabe? A quem depende disso. Mas quem estava acostumado com uma renda, né, somente quem depende aí do mercado em si para sobreviver, uma ajuda aí de 600 reais do governo não vai ajudar em nada. Mas enfim, pessoal, não vamos perder o foco aqui, ó. Então, o que eu quero dizer com vocês aqui, né? É importante, se a empresa já sabe, tá, que ela tem um custo fixo, uma despesa fixa para pagar, e vai começar um mês, ela sabe que ela tem folha de pagamento para pagar, ela sabe que ela tem que pagar o aluguel do estabelecimento dela, ela sabe que tem que pagar a energia elétrica do estabelecimento dela, ou seja, tudo isso vai existir, tá? Tudo isso é certo, tá? E ela depende de algo incerto. Tá? O custo fixo é isso, o custo fixo e a despesa fixa é algo certo que depende de algo incerto, ou seja, eu dependo de quanto eu vou vender para conseguir pagar aquilo. Tá? Então, aqui, ó, é certeza que essa empresa vai ter que desembolsar durante o ano 294 mil reais de custo fixo e 215 mil reais de despesa fixa. Então, se ela tem essa certeza, é legal, é bacana que a pessoa saiba quanto é que, no mínimo, ele precisa vender para poder dar conta disso aqui. Tá? E aí, novamente, eu entro com aquele conceito da margem de contribuição lá. Ó. Ou seja, se uma camisa está me ajudando a empresa com R$ 116,30 para pagar esses custos e despesas fixas, quantas camisas ele precisa vender para conseguir pagar isso aqui? Ó? É o que a gente fez aqui. Ó. Chama isso de ponto de equilíbrio, ou seja, em que momento eu atinjo um equilíbrio entre meus custos e despesas? Em que momento meu resultado pode ser considerado zero? Por quê? Porque eu consegui pagar todos os meus custos e minhas despesas. Tá? Então, para chegar nesse cálculo, a gente tem que fazer o seguinte, ó, somar o que temos de custo fixo com o que temos de despesa fixa, esses dois itens aqui, e dividir por aquela margem de contribuição unitária do produto. Tá? Então, aqui, ó, 294 mil de custo fixo, mais 215 mil de despesa fixa, dividido pela margem de contribuição de cada produto, vai dar um valor quebrado aqui, tá? 4.376,61.
Isso aqui seria, né, 0,61 camisas. A gente não vai, a pessoa vai vender uma camisa sem manga, sem botão, não tem como, né? Então a gente arredonda para cima. Eu tenho que vender no mínimo 4.377 camisas, tá? Ou seja, se a minha estimativa é 5.000 unidades, tá? Eu preciso vender aí bem mais da metade, tá? Para poder dar conta de pagar os meus custos e minhas despesas. Aqui, como ela está com uma estimativa de 5.000, ela está tendo um lucro. Se ela vender até isso aqui, ela vai praticamente anular o resultado dela. E aí a gente demonstrou isso aqui embaixo. Ó, tá? Se eu pegar aquela margem de contribuição unitária lá de 116,30 e multiplicar por 4.377 unidades que eu preciso vender no mínimo, eu chego aí a 509.045,10. E aí eu preciso pagar 294 mil de custo fixo e 215 mil de despesa fixa. Vai me sobrar aí R$ 45,10, tá? Que é né, isso aqui num ano, né? Porque esses custos aqui é no ano. A pessoa, R$ 45,10 num ano dividido por 12, tá? Não dá para comer uma coxinha por mês. Ou seja, consideramos que esse resultado é zero, é nulo, tá? Só deu um pouquinho de lucro aqui por conta desse pequeno arredondamento que a gente fez aqui, tá? De 4.376,61 para 4.377. Mas esse resultado, né? Ninguém vai querer manter muito tempo uma empresa produzindo lá 4.300 camisas por mês para ter R$ 45 de lucro, tá? Então, esse é o mínimo que essa empresa precisa para poder pagar as contas dela. Ok? Tá claro aqui? Então tá. Depois a letra C. O investimento, tá, para esta linha de produção totalizou R$ 1.500.000. Então, ou seja, para a empresa conseguir produzir essas camisas, ela teve que comprar máquina, tá? Ela teve que, às vezes, ampliar o espaço dela lá, porque ela já tinha um espaço um pouquinho pequeno. Ah, vou abrir uma nova linha de produção aqui. Eu preciso ampliar o meu espaço, eu vou ter um aluguel maior para pagar, eu vou ter que comprar mais máquina, tá? Ela gastou aí R$ 1.500.000 com tudo isso. Caso a empresa atinja a meta de vendas, qual será a margem de lucro, a rentabilidade e o payback do investimento? Então, aqui nós temos 3 respostas para serem ditas aqui. Para a gente analisar a margem de lucro, tá? A comparação é o que eu vendi em relação ao que eu lucrei. Isso é margem de lucro, não é rentabilidade. Então, é o seguinte, ó, quanto é que daria minhas vendas se eu atingisse a estimativa? A estimativa é 5.000 unidades. O valor de venda é R$ 180 cada um. Então, eu chegaria aí a R$ 900.000 de venda. Tá? E o lucro, a gente já viu, né? Se ela vender as 5.000 unidades lá, ó, R$ 72.500 de lucro. Então, ela teria 900.000 de venda e um lucro de 72.500. Então, a margem de lucro eu estabeleço de que forma? Dividindo esse lucro pelas vendas. Tá? Ou seja, 72.500 dividido por 900.000 vezes 100, eu vou chegar aqui a uma margem de 8,06%. Eu posso afirmar, assim, que o meu lucro, tá, é de 8% em relação às minhas vendas. Essa é a ideia que a gente faz. Então, assim, se a camisa, vamos arredondar a conta, né? Se a camisa custa R$ 100, eu posso dizer que sobra de lucro para mim R$ 8. Essa é a ideia. Isso é margem de lucro. Quanto é que sobra em função das minhas vendas, tá? Então, é uma margem considerada baixa, 8%, né? Eu tenho lá um valor de 180, desse 180 vai me sobrar só 8% de cada camisa, é um valor considerado baixo. E é aquilo que eu comentei com vocês, né? A gente tem 2 formas de ter a rentabilidade, tá? Ou eu preciso fazer com que o meu investimento seja rentável, tendo uma boa margem de lucro, tá? Ou seja, eu preciso ter uma margem alta, ou eu preciso fazer com que o meu produto tenha uma boa
rotatividade, com que eu consiga vender bastante quantidade. Tá? Por exemplo, eu tenho um cliente que é um posto de combustível, tá? E ele está chorando as pitangas aí, porque eu não sei se vocês repararam que o etanol, a gasolina, caiu bem o preço, tá? Então, assim, a semana passada eu falei com ele, eu acho que o etanol no posto de combustível estava 1,95, 1,99, eu não me lembro bem. Ele estava pagando, e depois eu fui confirmar, tá, nas notas fiscais dele. Ele estava pagando 1,90 num litro de etanol e vendendo a 1,95, ou seja, ele ganhava 5 centavos, 9 centavos num litro de etanol, tá? Ou seja, aí ele tem que pagar o frentista, ele tem, né, a energia do posto, etc. Então, é pouco, tá? É pouco. O que ele precisa ter? Ele precisa ter um alto giro, ele precisa estar todo momento lá, as pessoas abastecendo, para que ele possa ter uma forma de... que a margem está baixa. A margem, nesse caso, é muito apertada. De 1,90 para 1,95, 5 centavos de margem, né? Então, ele precisa ter giro, tá? Precisa ter giro para poder fazer com que a rentabilidade dele seja boa. Quando a pessoa não tem nem giro e nem margem, tá? Aí é o começo do fim, tá? Se a minha margem é baixa e o meu giro é baixo, é o começo do fim, porque eu não vou conseguir ter retorno no meu investimento, tá? Tem isso também, tá? Olhando pelo ponto de vista do dono é triste, mas para o consumidor é ótimo. E ele falou para mim, inclusive, isso, né? Ó, você pode observar que vários postos de combustíveis vão começar a encerrar as atividades nos próximos meses, tá? Por conta disso aí, desse achatamento de margem. E assim, não está havendo, né, um aumento de demanda. Menos rotatividade. Então, ou seja, os postos, travou, voltou? Voltou? Então, tá. Então, só recapitular o que eu estava falando agora há pouco. Ó. A gente ele falou para mim que haverá aí uma grande, na opinião dele, vários postos de combustíveis fecharão nos próximos meses. Aí, tá? O ano passado, segundo ele, só em Araçatuba, fecharam 10 postos de combustível. Tá? E nós estamos numa época que é isso, tá? Nós estamos numa época onde a margem está muito baixa do posto de combustível. Estou falando com um exemplo de uma atividade, tá? A margem está muito baixa, como eu falei agora para vocês, e o giro também está diminuindo, porque as pessoas estão andando menos, saindo menos de casa, as crianças não estão indo para a escola, então os pais não estão levando os filhos na escola. Ou seja, a rotatividade, o giro também vai cair. Então, essas empresas, os postos de combustíveis, vão sofrer com queda de margem, queda no giro, tá? Que vai afetar a rentabilidade. Então, e por isso que ele diz que, ao longo do tempo aí, se o pessoal não tiver boas estratégias, tal, etc., muitos postos devem encerrar as atividades, o que para a economia é péssimo, né, no geral. Mas, enfim, o conceito de margem de lucro aqui, só para a gente poder, tá certo isso? Margem é o quanto me sobra das vendas, tá? Então, eu estou dizendo aqui que me sobrou 8% daquilo que eu vendi. Tá claro isso? Então tá. Aí eu deixei aqui, ó, o esqueminha para fazer na HP, né? A HP lá, como é que a gente faz para poder achar essa mesma margem aqui? Então, se pegar HP 900 mil e dar um Enter nela, 72.500 percentual T, a gente vai chegar também nesses 8,06% aqui. Espero de coração que vocês estejam aí praticando com a HP. Eu gostaria muito de avançar alguns cálculos com vocês na HP, tá? Não para que a gente possa, para que eu possa perguntar isso numa prova, tal. Pessoal, prova para mim é algo assim, sabe? Prova não prova nada, entendeu? É claro assim, a gente depende de um instrumento avaliativo do qual vocês estão submetidos aí bem para poder passar, tá? Mas eu não concordo muito com prova, tá? Mas não é por isso também que eu posso aprovar todo mundo, né? A sistemática me permite que seja assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte:
que quem tirou 7 ou quem tirou 10 não quer dizer que quem tirou 7 sabe menos do que quem tirou 10. Né? Eu preciso passar, Murilo, alguma coisa. Tá? Porque vai chegar naquele dia lá, que algum, né, às vezes não está num dia bom, não sei o que, não quer dizer que quem tirou 10 entendeu completamente a disciplina, e quem tirou 7 entendeu menos, ou quem foi mal, né? Eu me lembro que uma disciplina de estatística quando eu fiz graduação, eu tirei 2 na disciplina de estatística. 2, eu quase morri. Vai ter um trabalho sim, Gabi, vai ter, tá? Eu vou fazer, a nossa avaliação intermediária vai ser em forma de trabalho, tá? Só a PO que não, a PO tem que ser uma prova mesmo. Então tá bom. Aí, pessoal, ó, a gente vai analisar a rentabilidade aqui, tá? Quando eu vou analisar a rentabilidade, eu preciso usar também o lucro, que aquela situação me proporcionou, mas aí eu vou comparar com o ativo. Por quê? Aquilo que eu investi, tá? Para poder ter esse lucro, tá? Então, quando eu falar, ó, eu vou comparar com o investimento, vou comparar com o que eu investi, é isso, né? O que eu precisei colocar de dinheiro ali, de investir num determinado item, para que ele me desse aquele lucro lá. Então, aqui, ó, 72.500 é o mesmo lucro, só que eu vou usar o investimento que a empresa teve que desembolsar aí para poder ter esse lucro. Ela teve que investir 1.500.000 reais, 72.500 de lucro. Então, nesse primeiro ano, a gente está falando que a rentabilidade, tá, foi de 4,8%, tá, no ano. A gente está falando de um ano aqui. Né? É baixo? É baixo. Mas tem aquela ideia também que o Gabriel comentou agora há pouco, tá? É um novo produto, é o primeiro ano de atividade, tá? Então é normal, às vezes, que essa rentabilidade seja um pouco mais baixa. Que a tendência, à medida que eu vou ganhando mercado, à medida que as pessoas vão conhecendo o meu produto, eu vou conseguir vender mais e assim sucessivamente, tá? Agora, uma coisa que eu preciso avaliar aqui, ó, é o quanto esse investimento me proporciona para eu poder conseguir vender mais. Ali eu fiz uma estimativa de 5.000 unidades, tá? 5.000 unidades por ano. Então, assim, até quanto esse investimento suporta para que eu possa aumentar esse volume de vendas sem ter que aumentar essa estrutura, sem ter que contratar mais costureira, no caso aqui, sem ter que aumentar nada que é gasto fixo, tá? É uma pergunta que precisa ser feita. Então, se você tiver uma proposta dessa aqui, ó, você vai falar assim, ó, o seu, o seu empreendimento aqui esse ano rendeu aí 4,8%. Mas qual que é a perspectiva de você poder alavancar isso, tá? A gente chama de alavancagem. Qual que é a sua perspectiva de você poder aumentar o volume de vendas com essa mesma estrutura que você investiu aqui? Se o cara falar assim, não, ixi, eu não consigo mais do que 5.000 unidades, já é a capacidade total. Para eu vender mais do que isso, eu já precisaria contratar mais gente, então, ou seja, eu vou ter mais custo fixo. Tá? Aí você fala, vixe, então a rentabilidade é baixa. Tá? Essa é a ideia. Aí, então aqui a gente está falando que rendeu 5%, vai, 4,8%, 5% aí. Na HP, como é que vocês fariam para poder chegar nessa mesma rentabilidade? E aí, ó, toda vez que eu tenho rentabilidade, eu posso fazer uma análise que a gente chama de payback. Tempo é pouco, né? É pouco sim, mas assim, levando em conta que é o primeiro ano, tá, de atividade. Então é preciso avaliar isso com mais detalhes, tá? E é por isso que eu falo para vocês que eu gostaria que vocês pegassem aí um amor pela HP. Se vocês pegarem um amor pela HP, a gente tem condições de projetar isso lá na frente, tá? Mas precisa da HP, precisa da HP, tá? Porque aí eu vou ter que estabelecer fluxos de caixas por alguns períodos, e aí eu tenho que trazer esse fluxo de caixa a valor presente para avaliar se o investimento é vantajoso ou não, mas a gente precisa da HP, nós não vamos conseguir fazer isso em calculadora científica e nem em calculadora naquelas que vem em saquinho de pipoca, menos ainda, tá? Tem aluno meu que fala assim, professor, comprou uma pipoca e viu uma calculadora, eu posso usar? Brincadeira, né? Mas, enfim, aí o payback aqui, ó, o payback aqui é o seguinte,
Em quanto tempo eu vou recuperar esse investimento feito? Tá? Isso é o payback, tempo de retorno. Então, ó, esse 1.500.000 reais que eu investi é 100% do que eu investi. Tá? 100% do que eu investi é 1.500.000. Esse valor me retornou 4,83%. Então, se nós fizermos uma divisão assim, ó, 100 dividido por 4,83, ou seja, o total do meu investimento, 100, pelo que ele retornou, 4,83, isso vai dar 20,7. Ou seja, eu vou demorar 20,7 anos para conseguir vender, né, para conseguir lucrar, perdão, aquilo que eu investi. Tá? Isso é claro. Se vocês pegarem a conta aí, pegarem 72.500 vezes 20,7, vai dar aí próximo de 1.500.000 reais. Ou seja, eu precisaria de 20 anos lucrando isso aí para que pudesse equivaler ao que eu investi. Vocês topariam fazer um investimento de 1.500.000 reais e esperar 20 anos para recuperar o negócio? Tá? É muito tempo, tá? É muito tempo, mas é aquela ideia. A gente está no primeiro ano. Nós estamos no primeiro ano de atividade. Pode ser que no segundo ano eu consiga estabelecer que a minha rentabilidade passe a ser 8%. No terceiro ano ela passa a ser 16%, ou seja, eu vou condições de alavancar. À medida que eu aumento a rentabilidade, eu vou diminuindo o tempo do retorno do meu investimento. Tá? À medida que eu aumento, quanto mais ele for rentável, em menor tempo eu recupero esse investimento. Na média, tá? Na média, pense assim, como bom, tá? Um projeto aí que se paga em 5 anos, 6 anos, tá? Então, assim, não é da noite para o dia também, não. Não é da noite para o dia também, não. Muito bem. Aí aqui, ó, eu falei para vocês, né, são 20,7 anos, tá? Então, para a gente, para não ficar esquisito, esse 0,7 que está aqui, ó, é uma fração de ano, tá? Então, se a gente pegar 0,7 e multiplicar por 12, que um ano tem 12 meses, a gente estabelece aqui que dá 8,4. Então, ou seja, são 20 anos e 8 meses, tá? Essa empresa, se ela manter essa média de rentabilidade anual, o cara tem que esperar 20 anos e 8 meses para conseguir recuperar aquilo que ele investiu. Ou seja, a partir de 20 anos e 9 meses, então, é que ele começa, de fato, a ter um ganho sobre isso, tá? Porque esse período aqui foi só para ele recuperar o dinheiro que ele colocou lá. E aí tem um outro agravante aqui, né? Daqui a 20 anos e 8 meses, 1.500.000 reais pode valer o pó, tá? Pode não valer nada. Tá? Então, nós não estamos levando em conta aqui também a desvalorização desse dinheiro ao longo do tempo. Ok? Tudo bem até aqui? Caraca, eu falei, a gente não respondeu a letra B, hein? Será que dá tempo? Vocês têm aula depois, né? Mas dá tempo da gente resolver aqui? Então, muito bem, pessoal. Ó, vamos lá. Os sócios estimam, tá? Então, aqui está uma boa notícia, ó. Os sócios estimam que será possível dobrar a capacidade produtiva da empresa, ou seja, de 5.000 para 10.000 unidades. Caso a estimativa atual proporcione lucro para a empresa, qual o valor mínimo de preço de venda que a empresa poderá praticar uma margem de contribuição nula, ou seja, zero, para que as vendas aumentem no intuito de tornar o produto mais conhecido? Então, o que é uma estratégia? Ó, ele tem uma estimativa de venda no primeiro ano que é 5.000 unidades. Tá? Com 5.000 unidades, a gente já chegou, tá? Então, 5.000 unidades, vou colocar aqui, ó, é igual a um lucro de R$ 72.500. Ou seja, para o sócio, já sabe que 5.000 unidades ele já está no lucro de 72.500, é pouquinho. Tá? Mas ele está se pagando, vamos dizer assim, ele está pagando os custos, ele não tá perdendo dinheiro ali. Ele quer fazer ele quer ter uma estratégia, tá? Para fazer o produto dele se tornar mais conhecido. Então, eu quero atingir mais produto. Então, eu quero vender um preço mais baixo, tá?
Então, assim, quando eu aumento o preço, né, a tendência é aumentar a demanda. Pessoas vão se interessar mais pelo meu produto. Então, se aqui ele está conseguindo pagar todos os custos e despesas fixas, ó, os custos e despesas fixas já estão aqui, ó, 294.215, tá? Ele pode dobrar essa capacidade produtiva, ou seja, está falando aqui, ó, eles estimam que será possível dobrar a capacidade produtiva. Ou seja, ele consegue chegar a 10 mil unidades sem necessariamente aumentar isso aqui. Essa é a ideia, tá? Então, que preço ele pode praticar para poder ter uma margem de contribuição nula? Até quanto ele pode vender, tá? Hoje ele está vendendo uma camisa por R$ 180, tá? Então, o que ele pode fazer, ó? O que vai incidir se ele vender uma camisa? Se ele vender uma camisa, vendendo uma camisa, ele vai ter um custo variável de R$ 22,50, é isso? Aliás, R$ 20,50. É o que a gente estabeleceu aqui, tá, pessoal? É o mesmo item, tá? Ele vender mais barato não quer dizer que o custo variável vai diminuir, tá? Não é isso, não é essa a ideia. O custo variável se mantém ali, é R$ 20,50 para um produto. Para 2 produtos é R$ 20,50 vezes 2, assim sucessivamente. Então, ele tem que pagar R$ 20,50 de custo e ele tem que pagar um imposto de 24%. Ele vai diminuir o preço de venda, mas sobre essa diminuição, tá, incide 24%. Então, ele tem que pagar, além do custo variável, um imposto de 24%. Qual que é o preço de venda? Alguém se arriscou nessa conta? Ou seja, que valor que ele pode vender onde ele consegue pagar o imposto, consegue pagar o custo variável, pelo menos, do produto, tá? E a margem de contribuição ser zero. Alguém se arriscou nessa conta? Cri, 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 cri. Ó, a gente vai precisar de um conceito que a gente chama de markup. É uma taxa de marcação, é uma taxa sobre que eu tenho que incidir sobre o meu produto. Então, a gente estabelece o seguinte, ó, o preço de venda, ele representa, isso aqui é um percentual, tá? A gente tem que estabelecer aqui um percentual. Ele representa 100% do que a empresa quer, né? Eu preciso chegar num valor, tá? E desse valor eu vou tirando imposto, vou tirando custo, tá? Até chegar. Então, o preço de venda é 100% do que eu preciso. Desse 100%, eu preciso ir subtraindo aquilo que vai incidir. Então, se o preço de venda é 100% do que eu espero, eu preciso subtrair daqui todos os percentuais que vão incidir sobre esse imposto de venda, sobre esse preço de venda, perdão. Então, ou seja, qual que é o percentual que vai incidir aqui? Vai incidir 24% de imposto, concorda? Então, ó, eu vou ter um preço de venda que representa 100% do que eu quero, e sobre esse preço eu vou pagar 24% de imposto. Vai ser deduzido, né? Eu vou tirar do meu preço. Certo? Não está falando aqui de nenhum outro percentual. Tá? O único item que é percentual, que incide sobre o preço, é esse imposto. Tá? 24%. Se tivesse lá comissão de 5%, eu teria que deduzir aqui. Eu pago uma comissão de 5% do meu vendedor. Então, do que ele vendeu, tá? Desse preço eu tenho que tirar 5%. Ou seja, tudo que aparecer de percentual aqui, a gente tem que trabalhar com ele. Aqui é só o imposto. Então, sobra aqui 100 menos 24, sobra 76%. Ok até aqui?
Entenderam meu raciocínio? Não? Tá? Esse 76% é o que a gente chama de markup. Tá? Esse markup será a taxa, vamos dizer assim, né, o valor que a gente vai jogar sobre o custo variável do produto para estabelecer o preço de venda. Tá? Então, ó, 76% é igual a 0,76, né? Todo número que é por cento é dividido por 100. Então, se eu falar 76% e 0,76, está na mesma. Tá? Muito bem. Então, se eu tenho um custo variável de R$ 20,50, eu vou e divido, tá? Divido por 0,76, o resultado aqui será o preço de venda mínimo que essa empresa precisa estabelecer. Então, se eu pegar R$ 20,50 e dividir por 0,76, eu posso vender um produto, aquela camisa que custa R$ 180 lá, eu posso vender ela por R$ 26,97. Fiquei assustado com essa sua pergunta agora, Vanessa. Na minha prova, na PO, você fala, Vanessa? Na PO, a tendência, Vanessa, se você observar assim, né, nós estamos numa sequência, tá? A tendência é que caia tudo, tá? Porque se você observar, a gente está desde o começo falando nós vamos acrescentando alguma coisinha, acrescentando alguma coisinha. Então, assim, uma coisa depende da outra, você percebe? É difícil eu ir tirando. Mas, assim, não sofra, não sofra por antecipação, não, tá? A gente conversa. Não se preocupa muito com a minha prova, não. Não, não precisa sofrer, não. Ô, Denise, sim, quando a empresa faz uma liquidação lá, tipo de 50%, é esse cálculo que ela faz, tá? Tá? É esse cálculo aí. Então, ó, a empresa, como ela já, ó, vamos recapitular, tá, pessoal? Já passamos 2 minutos aqui da nossa aula, mas vamos concluir o raciocínio. Como a empresa já está numa situação, tá? Já está numa situação onde ela está conseguindo se pagar, ó, aqui, ó, ela está tendo 72.500 de lucro, então ela está pagando tudo isso aqui, já está com lucro. Ela quer alavancar as vendas, tá? Para que uma maior quantidade de pessoas possa conhecer o produto e que ela tenha condições lá na frente de poder aumentar esse preço, fazer uma liquidação, tá? Troca de coleção, etc e tal. Então ela pode vender no mínimo por R$ 26,97, tá? E vamos provar que isso dá certo. Vamos provar que isso dá certo, ó. O objetivo aqui é que a margem de contribuição seja nula, seja zero, ok? Então, ó, volta o velho conceito de margem de contribuição. Se eu vender, então, o produto por R$ 26,97, que é o que a gente estabeleceu ali, eu vou pagar o custo variável, tá? O custo variável é R$ 20,50, menos R$ 20,50. A despesa variável, que é o imposto que a gente calculou lá, vai ser de 24%. Ou seja, se eu vender R$ 26,97, 24% disso dá R$ 6,47. R$ 26,97 menos R$ 20,50 menos 6,47, deu quanto aí? Deu zero? Zero a conta ou não? Zero. Ou seja, a margem de contribuição é nula, tá? Ou seja, até aqui ela pode trabalhar com esse preço, tá? Por quê? Se ela chegar num nível onde a margem de contribuição seja negativa, aí ela passa a reduzir aquele lucro que ela já está tendo lá.
Tá? Então, assim, ela chegou no momento, opa, estou tendo um lucrinho aqui, tá, de 72.500, ainda é baixinho, agora é a hora de eu alavancar o meu produto. Tá? Eu vou dar uma liquidação, poder mais gente conhecer meu produto. Então, eu posso chegar no máximo até R$ 26,97, porque aí eu pago o custo do variável do produto, se eu vender eu vou ter esse custo, eu pago o imposto dessa venda e a margem é zero. Tá? Menos do que isso, aí eu já não vou conseguir pagar o custo variável aqui, aí a margem vai ser negativa, ou seja, vai afetar já aquele pequeno lucro que eu estou tendo lá atrás. Tá? Essa é a ideia aí. Tá? O segredo está aqui, ó, a gente estabeleceu um markup. Tá? E esse markup é dos 100% de venda, eu subtrair todos os percentuais que incidem sobre a minha venda. Mas o fixo, Raquel, aqui, ó, nessa situação já está sendo pago, ó. O custo fixo aqui já está sendo pago. Tá? Ela já tá vendendo em média isso aqui. Ela quer fazer algo depois, né, para poder alavancar as vendas, porque aqui, ó, ela já está tendo 72.500, pagando o custo fixo, o custo fixo é a despesa fixa, entendeu? Ela quer só fazer uma estratégia aí para poder alavancar as vendas dela. Essa é a ideia. Lembrando que, tá? Ela consegue, está falando aqui que ela consegue dobrar a capacidade produtiva dela sem precisar aumentar custo e despesa fixa, entendeu? Certo, pessoal? Alguma dúvida? Vocês querem fazer outro nesse estilo aqui, antes da gente entrar no que eu postei lá na. Porque o que eu postei lá já é um pouquinho diferente, tá? Então tá. Então, assim, não, o que eu postei lá, não baixem ele por enquanto. Eu vou montar um outro aqui. Mas assim, vocês me perdoem se eu não conseguir postar ainda hoje, dá para vocês baixarem. Talvez eu consiga colocar só amanhã no on lá, tudo bem? E aí amanhã eu compartilho tela com vocês aqui e a gente resolve ele. Aí aquele que eu postei hoje fica para a semana que vem, que é uma análise de investimento, tá? Então tá bom. Gabriel, seja bem-vindo, espero que você não desista. Eu não sei se volta às aulas dia 22, não. Eu acho que presencial vai demorar um pouco, viu, pessoal, para voltar. Eu acho que presencial vai demorar um pouquinho. Eu imagino que talvez as POs vocês consigam fazer presencial. Imagino, tá? Mas vamos lá para junho, finalzinho de maio, talvez comecinho de junho. Tô com saudade de ver vocês em sala de aula. É muito chato isso aqui. Valeu, Ian. Obrigado. Seja bem-vindo aí, tá? Olha, estou com vontade de entender em sala de aula. Eu posso levar em conta que você está entendendo aqui, né, Vanessa?